busca-se, eu vejo às vezes, algumas escolas trabalharam muito com educação de resultado. O que eu digo educação de resultado? Ensino médio, sobretudo em diante. É o primeiro lugar no vestibular, é o primeiro lugar não sei aonde. E aí você robotiza aquela ideia de que aquele aluno que foi nota 5, 6 é menos capaz do que aquele que foi 10 e passou em primeiro lugar no vestibular. E que aquele passou em primeiro lugar no vestibular que vai ter sucesso porque ele vai para a escola que aprovou o primeiro lugar no vestibular. Então, uma educação muitas vezes de resultado, esquecendo essa estrutura da educação infantil. Primeira pergunta, o que abrange essa educação infantil? Quais são os cuidados que deve se ter durante esses primeiros anos, né, de educação, né, do ser humano como um todo, né? Porque vai começar aqui, aos pouquinhos, esse plantio, para que lá na frente os frutos possam estar sendo colhidos. Então, o que se tem de educação infantil e quais são as principais preocupações hoje com a educação infantil? A educação infantil, ela nessa trajetória da educação no Brasil, ela é recente, né? Ela começa um pouquinho com a Constituição em 88, quando firma os direitos da criança. Né? Logo mais adiante um pouquinho, a LDB ela vem puxar as creches para o sistema da educação. Então, a educação infantil ela passou a compor a educação básica. Nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Né? Muitas vezes a escola ela se preocupa muito com essa questão dos resultados, né? Capacitar, formar. Né? Só que é uma criança, a educação infantil, a criança ela traz há um desenvolvimento muito importante. Né, da criança pequena, né? Às vezes aquela visão do cuidar, antigamente o cuidado com as crianças pequenas era só assistencialista, né? Vou só cuidar dessa criança. E hoje a gente vê que a gente pode se trabalhar com a criança, mas respeitando bastante o que é ser criança, a infância, sem a gente estar pulando etapas, né? Não é trazer os conteúdos do ensino fundamental e fazer essa escolarização na educação infantil. Então, assim, eu acredito muito que uma educação infantil de qualidade precise conhecer o desenvolvimento da criança, respeitar e trabalhar com essa faixa etária e não querendo só preparar. Nessa visão, eu vejo às vezes muito pai preocupado que o filho aos 3 anos tem que ler, os filhos aos 3 anos tem que fazer conta matemática. Até assisti um programa esses dias que apareceu um garoto de 9 anos fazendo tudo que é tipo de conta matemática e tudo que é lado. Aí perguntaram ele, como é que você aprendeu? Não, meu pai é matemático, então eu vi o meu pai fazer. Ou seja, na verdade, eu não sei até onde ele pensa, até onde ele cria, ou até onde apenas reproduz aquilo que, na verdade, ele viu alguém fazer. Né? Na verdade, não sei até onde é um trabalho intelectual de pensar, de criar, ou até onde era uma reprodução de série daquilo que ele viu reproduzir ao longo de anos, né, da vida. Então eu vejo muito essa preocupação. Os pais precisam ter essa preocupação do filho aos 3, 4, 5 anos, está lendo, está fazendo contas matemáticas, está, né, vamos dizer assim, com essa estrutura básica da nossa educação, do que a gente chamaria, vamos dizer assim, essa educação intelectual, vamos colocar dessa forma? Muitas vezes, né, as crianças que apresentam resultado e demonstram determinado conhecimento, ela não construiu aquele conhecimento em relação aos números. A criança pode contar, uma criança pequena pode contar para mim de 1 a 50, mas ela não tem o número construído. O que é esse 5? 3 mais 2, 4 mais 1? O que é a construção de uma base 10 para entender o nosso sistema de numeração? Então, quer dizer, tudo tem a sua fase realmente, até pela maturação do sistema biológico da criança, para que ela possa estar aprendendo. Né, abstração, isso tudo é importante para que ela possa aprender determinados conteúdos. Então, quer dizer, a criança ela tem conhecimento que são os números, que aquilo até é uma ordem numérica, mas ela não tem o total entendimento a respeito desse conteúdo. E aí se esquece um pouco que é a infância, né? A infância ela passa tão rápido, é o momento da gente deixar essa criança, brincar com essa criança, ver como que pensa uma criança pequena, como que eu posso estar trabalhando, principalmente respeitar essa criança, porque muitas vezes ela é colocada na sala de aula para aprender, no caso da alfabetização, o A, E, I, O, U, as consoantes, e isso não é um momento, ela não vai escrever só com as vogais, sabendo fazer o A, E, I, O, U. Há um estudo que mostra sobre a construção da escrita, que a criança passa por fases. Né? Nesse sistema da construção da escrita, a primeira fase a criança inventa até a letra e ela diz que escreveu. E às vezes uma escola, não falo nem em nome da família, porque são questões pedagógicas, então inerentes à escola,
ela não sabendo essas fases que a criança passa para se alfabetizar, para aprender a ler e escrever, como é que a criança constrói o sistema de escrita, ela fala que não, você não escreveu nada. E a criança está pensando, ela já observou que há um símbolo, que existe uma letra, que isso está escrito nos produtos na casa dela, por onde ela passa pela rua. Então, quer dizer, se a gente passa um pouquinho mais a respeitar essa criança com um estudo, que é fundamental, a formação dos professores, a gente consegue ter uma escola que respeita um pouco mais a criança. E outra coisa, né, Nacília? A educação infantil ela é muito mais do que só alfabetização. Não é? A gente vê, às vezes, uma grande preocupação com isso. Há alguns anos atrás, as pessoas tinham a preocupação de alfabetizar. E alguns anos atrás, não hoje isso, né? Cada vez mais cedo alfabetizar. Né? E, na realidade, não é só isso. A educação infantil é riquíssima. Tem muita coisa até ser trabalhada, né? E a gente vê essa preocupação de quantificar, né? A gente vê muitos pais chegando na escola e, lógico, o pai ele não entende de educação, né? Ele traz aquilo que vem de outra escola, né? Ele vem assim, olha, meu filho ele já conta até 100, ele sabe o alfabeto inteiro, né? Com uma importância para aquilo, para ele, né? Que ele sabe tudo aquilo. E na realidade existe tanta coisa a ser trabalhado ainda, né? A gente nem se preocupa em ensinar o alfabeto em si, né? As letras separadamente para a criança aprender de A a Z. A gente nem se preocupa muito com isso, né? Porque existem outras formas de serem trabalhadas isso. Né? E como é que vocês têm identificado, por exemplo, na escola, que é uma preocupação maior, crianças que têm dificuldade de aprendizado a partir disso? Porque se a gente parte do pressuposto que nem toda criança ela vai ter aquele primeiro momento de alfabetização, a preocupação, sobretudo na educação infantil, é outro. A partir de que momento os pais devem se preocupar e como vocês têm identificado para identificar crianças que têm dificuldade de aprendizado? Isso é uma grande parceria, né? Então, assim, é fundamental a escola sinalizar, né? Porque o que acontece? A escola não é um espaço clínico, então certas situações a gente não tem como resolver, mas a gente consegue perceber. Então a escola, os professores, eles sabem muito bem assim, observar e assim, ver que aquela criança está com uma dificuldade que precisa buscar um oftalmologista. Né? Sente a criança forçando. Então a professora ela pode até não ter formação, esse tipo de formação, mas ela consegue perceber que ali existe uma dificuldade da criança. Então esse perceber, ter essa sensibilidade é importante, né? Porque a professora, a escola, né, chama a família e fala, a gente percebeu no seu filho uma dificuldade em relação a isso, ou a gente percebeu uma dificuldade em relação assim, não está enxergando muito bem, e sinaliza alguma coisa, porque a escola, assim, como é um espaço pedagógico, ela pode até não saber exatamente qual é o problema da criança. Dizer, seu filho tem déficit de atenção. Até para poder falar isso, precisa de um especialista. Então a escola não tem como falar isso, mas a escola percebe. Só um momento para quem está em casa, que isso é importante. Você tocou agora no item, que nem todo mundo que está em casa entende. E nós temos os déficits de atenção e as crianças hiperativas. E muitas vezes os pais, os vizinhos, ou os tios, ou os avós têm a mania de dizer assim, essa criança não vai dar nada, essa criança é mal criada, essa criança faz bagunça, essa criança não para. O que seria déficit de desatenção e o que seria criança hiperativa? Assim, não precisa ser de maneira clínica, médica, apenas para as pessoas que estão em casa poderem estar analisando e pensando melhor em relação ao filho que está em casa. Porque às vezes aquela criança que mexe em tudo, quebra tudo, é aquela criança que às vezes não para prestar atenção, né, e que eu já dou, essa criança não tem jeito, é bagunceira, e já para daquele ditado antigo, né? Pau que nasce torto morre torto. O que seria essas situações de déficit de desatenção e de atenção, aliás, e de crianças hiperativas? Na realidade, assim, isso não é uma coisa fácil de se diagnosticar. Porque hoje em dia é muito confuso isso, né? No seguinte sentido, a gente tanto vê falar assim, que esse menino é mal criado, e de repente ele é uma criança hiperativa, como também a gente vê pessoas chegam na escola e falam assim, meu filho é hiperativo. Tudo bem, quem avaliou? Não, tal pessoa falou. E aquela pessoa, a professora falou, mesmo que tenha sido a professora, mas assim, não é simplesmente falar, percebeu que é bagunceira e fala que é hiperativa, né? Então exige, né, Ana Cília, uma análise bem...
No caso da hiperatividade, né, precisa realmente de profissionais, né, da saúde para que possam estar avaliando e poder afirmar que essa criança é hiperativa, né? Hoje em dia, né, até os adultos chegam a comentar, porque hoje o tempo não dá para nada, hoje é um corre-corre, não sei o quê. Então, os adultos também são hiperativos. Então, se a gente voltar um pouquinho o nosso pensamento para a criança, uma criança hoje, que o nosso modo de viver mudou bastante, né? Então, crianças presas em apartamento, né? Ou então vai para uma escola, a criança fica a tarde toda sentada, né, numa mesinha com determinadas atividades. A criança não aguenta. A criança, ela precisa de espaço, ela precisa brincar, ela precisa também, ela se solta de alguma forma, né? Então, normalmente, essas crianças que pedem um pouco mais de atenção, que a escola precisa ser desafiadora, né? Você precisa estar trocando essa atividade o tempo todo, porque ela aprende muito aí fora, aprende com a televisão, aprende convivendo lá, conversando com o pai, com a mãe. Então, quer dizer, às vezes falam que essa criança é hiperativa e, na verdade, ela é uma criança, né? Ali não tem nada assim... É uma criança presa que, quando solta, ela quer exatamente extravasar. Brincar, ela quer correr. Hoje em dia, quando a gente para, né, ainda brincam às vezes, né, principalmente se encontram as mulheres, né? Que mulher fala. São todas hiperativas? Não. Né? Hoje em dia, então, quer dizer, nós temos características diferentes, né? É um corre-corre muito grande, né? Você vê a rapidez da informação, de tudo. Então, quer dizer, nos leva a ter um outro ritmo de vida. Então, a criança, ela também vem acompanhando a família, entendeu? Então, uma família, a gente que fala mais, que é um pouco mais agitada, é hiperativo? Não é hiperativo. Falam alto, comunicam-se mais rapidamente. Né? Então, quer dizer, para ter mesmo esse diagnóstico, somente passando por profissionais da área. Agora, nem todo hiperativo é uma criança mal criada ou que não presta atenção, e nem toda criança que não presta atenção é hiperativo. Então, o caminho que vocês orientam é exatamente, né, os pais, antes de partirem de adjetivar a criança, ela é hiperativa, ela é mal criada, o ideal seria, nessas situações, com essas crianças, estarem procurando pelo menos um diagnóstico médico. Com certeza, né? Até por causa da medicação, né? Eles passam a fazer uso de medicação forte, né? Então, quer dizer, é importante somente na área médica, né? E acho que a grande questão é exatamente essa, quanto à escola, né, e diagnosticar isso que você tinha perguntado. Acho que o professor não tem medo de falar para a família, olha, conversar, lógico, se reunir com a equipe pedagógica da escola e tal, chamar a família para poder dizer, percebemos isso, e as famílias também receberem bem essas informações. Não é que a escola chamou que quer dizer que a criança tem um problema, mas eu acho que todos estão ali em torno do bem da criança. Então, se percebeu alguma situação, mas vale a pena pecar pelo excesso, né? Então, se percebeu alguma coisa com uma dificuldade, vamos procurar uma fono, vamos procurar... Que não consegue parar sentada, aquela criança que, né, não consegue prestar atenção no que está fazendo, ou você fala uma coisa, ela copia, daqui a pouco perguntou, eu acho que o pensamento acho que tem que ser esse pensamento de todos estão realmente pensando no benefício da criança. Então, buscar a família, falar, olha, percebemos isso. E a família, se procurou um especialista, falou, olha, não tem nada, que bom. Né? Que bom que foi assim. Mas eu acho que tem que ter esse sentimento, né, entre a comunidade escolar, a família, a escola, de que todos estão ali em prol da criança. Né? Acho que tendo esse pensamento é um caminho para poder, né, diagnosticar isso, né, a escola não ter medo de falar, as famílias receberem bem essas informações da escola, né? Acho que isso é um passo legal. E falando um pouquinho da escola, né, eu posso citar assim, essa questão do trabalho que é desenvolvido nas escolas, né? Hoje é importantíssimo a escola caminhar, né, tá sempre estudando, tá sempre se atualizando, né? Porque você ter a criança numa sala de aula, ela terminou uma tarefa, ela tem que ficar totalmente em silêncio, a criança não vai ficar em silêncio. O adulto não consegue permanecer 4, 5 horas de estudo. Abaixa a cabeça. Não tem como. Então, essa criança pode estar fazendo uma outra atividade. Lá na escola é comum, as crianças pegam um livrinho ou pegam a gibi na estante, pegam alguma outra coisa e ela, até desafios matemáticos, brincadeiras, não sei o que, ela acabou a tarefa, ela está quietinha ali na dela, mas ela está se ocupando, né?
Então, quer dizer, eu acho que precisa a escola ver o que ela faz, como que é esse trabalho, ter crianças 4, 5 horas ali naquele espaço, o que é realizado com as crianças. Deixa eu fazer uma outra questionamento a vocês. Como é que vocês têm sentido esse passar da nossa legislação, que veio a estabelecer algo até que é muito positivo no que se refere à inserção social, de se colocar o mesmo tipo de trabalho, de grupos, das crianças com